Olá, gente! Estamos aqui para falar sobre o DNA e como ele funciona. E também vamos ver experimentos ao longo desse vídeo. Então, sem essa coisa linda aqui, nós não estaríamos respirando. Olha que maravilha. E para começar, eu queria falar um pouco do surgimento. Quem descobriu o DNA foi Johann Friedrich Michel em 1869. E assim, para a gente investigar um pouco do DNA, tem que ter não diversas, mas várias alternativas de você entender e ver como ele funciona. Vamos ver como o DNA é importante para a nossa sociedade através dessa animação. O que é o DNA e como ele funciona? DNA, também conhecido como ácido desoxirribonucleico, é uma molécula. É um monte de átomos colocados juntos. No caso do DNA, esses átomos juntos formam uma longa escada em espiral, parecida com esta aqui. Se você já estudou biologia ou viu o filme Jurassic Park, você provavelmente ouviu que o DNA funciona como um projeto ou uma receita para um ser vivo. Mas como? Como uma simples molécula funciona como um projeto para algo tão complexo e bonito como uma árvore, um cachorro ou um dinossauro? Para ajudar a responder a esta pergunta, vamos primeiro dar uma olhada nos aminoácidos. Aminoácidos são pequenos componentes do nosso corpo que são tão importantes que são chamados frequentemente de blocos de constituição da vida. Existem 20 tipos diferentes, cada um com sua forma única. A parte legal é que eles podem se ligar uns aos outros como Lego, para produzir uma infinita variedade de moléculas maiores conhecidas como proteínas. Aminoácidos fazem proteínas. Proteínas, junto com outros componentes, se juntam para formar células. Células compõem tecido. Tecidos compõem órgãos. Órgãos, quando funcionam em conjunto, é claro, se combinam para formar criaturas vivas como você e eu. Estas proteínas que fazem o nosso corpo. Não se esqueça que há milhões de tipos de proteínas. Cada uma tem que ser montada no formato exato para funcionar. Se tiverem a forma errada, normalmente elas não irão funcionar. E é aí que o DNA entra. O DNA faz um monte de coisas interessantes, algumas delas nós ainda não compreendemos, mas uma de suas principais e mais estudadas funções é dizer aos aminoácidos como se alinhar para criar proteínas nos formatos perfeitos. Teoricamente, se a proteína correta estiver no lugar certo e na hora certa, todo o resto de células, a órgãos, a criaturas inteiras, vai dar certo. Esse aqui é um modelo simplificado do DNA. Ele mostra que os degraus da escada são feitos de 4 tipos de bases, mostrados aqui com cores e letras diferentes. Se você olhar apenas para uma metade da molécula, poderá ler a sua sequência química ou código genético, de cima para baixo, quase como um livro. Uma única fita de DNA é muito longa, com milhões de letras. Ela passa a maior parte da vida enrolada como um macarrão dentro do núcleo, a parte central da célula. Aminoácidos, entretanto, ficam fora do núcleo, no que se chama citoplasma. Para ajudar o DNA a interagir com o citoplasma, ele converte os aminoácidos em proteínas. Compostos especiais dentro do núcleo fazem cópias parciais do código do DNA. Essas cópias parciais, chamadas RNA, se parecem muito com o DNA, mas são mais curtas, é claro, e não têm um lado. Seu tamanho e formato pequeno permite que ele passe por pequenos poros no núcleo, saindo para o citoplasma e entrando em outra partícula chamada ribossomo. Ribossomos são máquinas de construir proteínas. Eles leem o código RNA 3 letras por vez, puxam aminoácidos das redondezas e os montam na sequência de acordo com o código RNA. Conforme a linha cresce, ela dobra e gruda em si mesma, para formar uma proteína no formato perfeito. Cada 3 letras do código RNA dizem ao ribossomo qual dos 20 diferentes aminoácidos deve ser usado. Por exemplo, CAA diz ao ribossomo para usar uma glutamina. AGU diz para usar uma serina e assim por diante.
Depois de construída, a proteína pode fazer várias coisas, uma das quais pode ser a formação de uma nova célula. Então, para responder à pergunta original, o que é o DNA? DNA é um projeto molecular de um ser vivo. Como ele funciona? DNA cria RNA e RNA cria proteína. Proteínas seguem para formar a vida. Esse processo inteiro, tão complicado e tão sofisticado, tão mágico quanto pode parecer, é inteiramente baseado em química. Pode ser estudado e compreendido. Agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação do DNA na agricultura. O uso de DNA estão sendo feitos para modificar geneticamente variedades de culturas importantes. A modificação genética das plantas pode ser realizada para tornar o suficientemente forte para combater doenças e aumentar a produtividade das culturas e para outros fins. Não só as plantas, mas as raças animais também foram melhoradas com a ajuda de técnicas de engenharia genética. Agora que já falamos um pouco sobre a aplicação, eu vou explicar o procedimento que a gente fez para a extração de DNA da ervilha. Olá! Iremos fazer a extração do DNA da ervilha. Para fazer a extração, é necessário ter os seguintes materiais. Você tem que ter no mínimo 100 ml de ervilha seca, essas ervilhas que a gente compra mesmo no mercado, faz sopa, sal de cozinha, detergente, de preferência neutro, porque a cor pode implicar, amaciante de carne, etanol 95%, 200 ml de água, onde 100 você vai botar de molho com a sua ervilha e os outros 100 ml você vai reservar. A ervilha que você deixou de molho por 30 minutos, você vai bater no liquidificador. Essa parte que ela esqueceu, tá ligado? Fiquei preto e branco. Você vai colocar o sal de cozinha, Era tudo mesmo. agora a gente vai adicionar 2 colheres de sopa de detergente ao nosso filtrado. Para que ocorra a quebra. E misturar suavemente. Enquanto o nosso filtrado está descansando com o detergente durante 5 a 10 minutos, a gente vai adicionar um pouco de amaciante de carne em cada frasco. E depois a gente vai colocar o nosso filtrado em cada um dos recipientes. Agora iremos adicionar o filtrado nos 2 recipientes. Iremos colocar cerca de 1/3 da capacidade
O Becker que a gente tem de 100 ml é aproximadamente 35 ml que a gente vai adicionar. Com o auxílio de um bastão ou alguma coisa do tipo, a gente vai mexer. Iremos adicionar o etanol 95% aos nossos sistemas. Etanol gelado. De preferência, o etanol tem que estar gelado e tem que adicionar pela parede do recipiente. Formando duas fases. É observável duas fases, porque no meio dentro dessas fases terá o nosso DNA que a gente quer obter. Agora dá para observar a obtenção do nosso DNA. Ele está um pouco com peptina, por isso que não dá para visualizar ele tão bem. Mas está aqui, a molécula do DNA da ervilha, como vocês podem ver. Os objetivos do DNA é transferir a informação identitária para a próxima geração. Não só isso, como também o controle de proteínas. O DNA também é importante para determinarmos a paternidade de uma criança. Quem são seus pais? Quem são seus pais biológicos e por assim por diante. Como também podemos determinar, através dos testes de DNA, a origem de uma espécie em particular para ser traçada com a ajuda do método do teste de DNA. Através do DNA é possível determinar se uma pessoa ela nasce, sei lá, em determinada doença, quais os problemas que essa pessoa pode ter no futuro. E assim, como também a utilização dos testes estão sendo feitos na área médica para exames de saúde. E um último ponto, que eu também acho importante, é a utilização dos testes de DNA para exames de pré-natal. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre DNA. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido com a animação e com o experimento, que vocês possam ter tirado suas dúvidas, suas curiosidades, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos essa linda maquete. Não, maquete não. Essa linda representação. E nós temos essa linda representação que nós fizemos para ficar mais didático para vocês. E é isso, pessoal. Se inscrevam no nosso canal. Tudo certo. Valeu.